Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos, a nossa aula, nós vamos falar sobre os íons. Íons. Coisa mais simples que tem, mas nós temos que tomar algum certo cuidado, prestar atenção. Vocês vão guardar esse vídeo aí e vão assistir quantas vezes for necessário para poder entender. Nós vamos começar bem tranquilo hoje para vocês entenderem. Eu vou pegar uma tabela periódica aqui. Tá aqui, ó. Preocupa não que eu vou mandar o link para vocês dela, tá? Então na tabela tem todos os elementos, só de você chegar o cursor sobre ele, já abre a informação do elemento. Olha aqui, eu tenho o hidrogênio, né? Tem o símbolo dele, tem o número atômico, massa atômica, configuração eletrônica e assim por diante. Eu vou pegar aqui, por exemplo, alguns elementos. Ó. Eu vou pegar o elemento químico sódio. Vamos guardar uma informação dele aqui. O elemento químico sódio, ele tem número atômico 11. Estão vendo lá? Ó, número atômico do elemento químico sódio, 11. Vou clicar nele, ver se ele trava. Ele não travou aqui, não. Mas está ali, ó, número atômico 11. E a configuração eletrônica dele, está vendo que ele tem assim um 3s1? E isso significa que esse camarada, ele tem um elétron na última camada. Se eu pegar aqui o magnésio, número atômico 12, dá uma olhada lá em configuração eletrônica. Na configuração eletrônica dele, lá na última linha, está escrito assim, ó, 3s2. É porque ele tem 2 elétrons na última camada. Vai guardando isso aí. Se eu pegar aqui, por exemplo, o alumínio, número atômico 13. Se você observar, ele termina lá, configuração eletrônica 3s2 e 3p1. Se eu pegar 2 mais 1, 3. Ele tem 3 elétrons na última camada. Ó, se eu pegar aqui o silício ou germânio, qualquer um desses aqui, dessa coluna. Vou pegar aqui o silício. O silício, o número atômico dele é 14. Tá vendo que a configuração eletrônica dele ficou 3s2 e 3p2? Se eu somar 2 mais 2, dá o quê? 4. Ele tem 4 na última camada. Se eu vier para cá, vou pegar o nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio, número atômico 7. Ele termina com 1s2. Olha lá, configuração eletrônica, a última linha. 1s2, 2s2, 2p3. Ele tem quantos elétrons na última camada? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Se eu pegar aqui o flúor, cloro, qualquer um desses aqui da 17ª coluna, opa, deixa eu ver aqui, o cloro, número atômico 17, ele termina lá, configuração eletrônica 3s2 e 3p5, 5 mais 2, 7. Bom, para nós aqui já está bom por isso aqui. Veja só, com exceção do hidrogênio, que está aqui, mas ele está vendo que está de cor diferente, ele nem pertence, ele está aqui, só porque termina com um elétron, tem um elétron na última camada. Mas o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos têm um elétron na última camada. Então, todos os elementos da primeira coluna têm um elétron na última camada. O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio, todos têm 2 na última camada. Agora eu vou pular os elementos de transição e venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ª coluna. Na 13ª coluna, com exceção desse carinha aqui, ó, do alumínio, olha as cores, tá? Esses caras aqui terminam com 3 elétrons na última camada. Então vamos dar uma olhada numa lógica, ó. Termina com 1 elétron na última camada, termina com 2 elétrons na última camada, todos esses. Pulo até a 13ª, terminam com 3 elétrons na última camada. Terminam com 4 elétrons na última camada. Ó, esse aqui não. Esse aqui, ó. Esses elementos aqui eles vão terminar com 4. O carbono vai ter 4 elementos na última camada. Aqui, ó, 5 elétrons na última camada, 6 elétrons na última camada, 7 elétrons.
Agora eu vou levar ali para a prancha para a gente escrever uma coisinha. A energia que se gasta para ganhar elétrons ou para perder elétrons é a mesma. Então a energia que eu gasto para ganhar é a mesma energia que eu gasto para perder. Então o átomo ele sempre vai procurar poupar energia. A tendência dos átomos é ficarem estáveis. Então vou voltar aqui. Esses camaradas que terminam com um elétron, eles têm que ficar com 8. Então veja, se eu tenho 1 para 8, falta quanto? 7. Para esses elementos que têm um elétron na última camada, para eles ficarem com 8, é a chamada regra do octeto, para eles ficarem com 8, ou eles ganham 7, ou perdem esse 1 que eles têm, ok? Lembrar que eu falei que tanto faz ganhar ou perder, a energia que se gasta é a mesma? Então, mais econômico para ele é o quê? Perder 1. Então, esses elementos aqui têm a tendência de perder um elétron. Esses aqui têm 2 na última camada. Eles ganham 6 ou perdem 2. Qual é mais econômico? Perder 2. Então, esses caras aqui perdem 2 elétrons. Então, esses aqui perdem 1, esses aqui perdem 2. Pulo para cá. Esses têm 3. O que é mais econômico? Ganhar 5 ou perder 3? Ora, perder 3. Já que para perder ou ganhar a mesma energia, perdem 3 elétrons. O que empata é aqui com 4, que tanto faz um jeito quanto o outro. Agora eu vou pular para cá, para a coluna do nitrogênio. Esses têm 7, eles têm 5 elétrons, tá? 6 e 7 elétrons na última camada. Então veja só, se eu tenho um elemento químico, aqui tem 5 elétrons, a tendência deles é o quê? Ganhar 3. A tendência desses caras aqui é o quê? Ganhar 2. A tendência desses caras aqui é o quê? Ganhar 1. Então já sei que esses caras aqui têm uma tendência a perder 1, perder 2, perder 3. Pulo para cá. Ganhar 3, ganhar 2, ganhar 1. Ok? Gravou aí então? Perder 1, perder 2, perder 3. Ganhar 3, ganhar 4, perdão, ganhar 3, ganhar 2, ganhar 1. Beleza, então vamos pegar aqui, por exemplo, o sódio. O elemento químico sódio. Vou pegar ele aqui, número atômico 11. Volto lá para a minha planilha aqui. Então, o elemento químico sódio, Na. O número atômico dele é 11. Tá? Então, esse cara aqui, se eu fosse desenhar esse camarada aqui, o sódio, ele teria a camada que é a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Se eu for desenhar ela aqui, ó, vou voltar ali na tabela. Toda hora tem que consultar a tabela. A tabela é para ajudar a gente. Vou olhar aqui, ó, sódio. Ah lá, e termina com 3S2. Depois isso aqui, vocês vão estudar isso aqui mais adiante. Tá? Não tenho preocupação com isso, não. 3S1, perdão. Volto aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Então, quando ele fala que é 3S, eu já sei que ele tem 3 camadas. E agora eu vou pegar, então vou fazer os elétrons agora, olha só. Então, esse cara aqui terá 2 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vê se eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um elétron na última camada. Bom, lembra que nós sabemos que todos aqueles elementos da primeira coluna têm um elétron na última camada, e eu falei para vocês, qualquer coisa vocês ouçam de novo lá, eu falei para vocês que ele perde um, não perde? Então, o sódio, a tendência dele é perder, esse cara é mais barato para ele perder um do que ganhar 7. Então, ele vai perder esse elétron aqui, ó. Ele perde esse elétron, perde um elétron. Aí eu vou lembrar o quê?
O elétron tem carga. Que carga que ele tem? Negativa. Então, pera aí. Esse cara já tem carga positiva aqui, ó. O núcleo dele tem carga positiva. Ele tem 11 cargas positivas. Vou até escrever aqui embaixo, ó. 11 cargas positivas. Do jeito que ele está na tabela periódica, ele teria o quê? 11 cargas negativas, que daria 0. Só que nós acabamos de ver que ele perdeu esse 1 elétron. Então, ele mexeu aqui no núcleo? Não mexeu. Lembra que se eu mexer aqui no núcleo, vai liberar aquela energia nuclear. Nós não vamos mexer nesse núcleo. Então, vou deixar esse núcleo quietinho, bonitinho aqui. Continua sempre tendo as 11 cargas positivas. Só que agora, ele não perdeu um elétron? Porque todos aqueles camaradas da primeira coluna não perdem um. Ele perdeu um. Se ele perdeu um, ele vai ficar com quantos elétrons? Ele tinha 11, ficou com 10. Então ele vai ficar com 10 cargas negativas. Como é que fica a carga final dele? Mais 10 com menos 10. Eu tenho 10 e estou... Perdão. Eu tenho 11 e estou devendo 10. Vou lá e pago, fico sobrando 1. Ah, então peraí. O sódio, cara, ele tem uma carga positiva quando ele se transforma num íon. Então, esse cara aqui é um íon. Então, entendeu o que é um íon? Um íon é um elemento químico que perde ou ganha elétrons. Hoje, nós vamos ficar só com o íon. Eu vou deixar um vídeo para vocês verem. O exercício é só uma pergunta que eu vou fazer. Vocês vão responder para mim lá no formulário. É uma perguntinha só, tá, sobre isso. Nós vamos trabalhar com bastante atenção. Estou tentando montar aqui para mim fazer um vídeo para vocês, que aí eu explicando o quadro, eu acho que fica mais fácil para vocês. Então hoje o que eu quero é isso. Vocês vão assistir esse vídeo quantas vezes for necessário. Olha aquelas regrinhas, quem ganha e quantos ganha, quem perde e quantos perde. Ok? Nós vamos fazer um monte de exemplo nessas próximas aulas, sem pressa. Às vezes a gente fica preocupado assim, é quanto aprender. Não é quanto aprender, o importante é que você aprenda. Se você aprender essa base aqui, mesmo que pareça pouco, mas cara, isso aqui vai te dar uma possibilidade de até aprender sozinho, se você quiser. Então a gente tem que ter isso aí na cabeça, não é? A questão de aprendizado não é quantidade, é a qualidade, é você conseguir aprender. Professor, eu aprendi tão pouquinho, cara, mas você aprendeu? Aprendi, então tá bom. Sabe o que é mais revoltante? É você ter um monte de coisa lá no currículo, um monte, está lotado e não sabe de nada. Aí não adianta. Tá? Então, hoje nós vamos ficar só com o sódio. Peço vocês, mais uma vez, assistam o vídeo quantas vezes for necessário. Ok? Assistam ele, assistam uma vez, 2 vezes. Pega esse exemplo que eu fiz aqui, tenta fazer no caderno. Tá? Vou até fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui um outro elemento, deixa eu fazer de um outro elemento agora, eu fiz de um elemento perdendo, vamos fazer do elemento ganhando, pegar a tabela aqui. Ó. O elemento químico cloro, eu olho lá na configuração eletrônica e tem 7 elétrons, eu sei que tem 7, nem preciso olhar porque eu sei que todos esses caras aqui tem 7 na última camada, então eles ganham 1, não é? Ou perde 7 ou ganha 1, é mais econômico ganhar 1. Então, cloro, volto ali para a minha planilha. Se eu pegar, então, esse elemento químico cloro, que é o Cl, ficou meio apagadinho aqui, o cloro, cara, ele tem 7 na última camada. Então, se eu pegar o elemento cloro, ele tem, olhar lá na tabela periódica, o número atômico dele tem 17, o número atômico dele é 17. Deixa eu voltar aqui na tabela para você ver, ó. Cloro, número atômico, 17. Volto aqui. Ele tem 17 cargas positivas. Então, se eu pegar esse cloro aqui, o núcleo dele aqui, e olhar a eletrosfera dele, ele tem assim, ó, uma camada, 1, 2. Ele tem outra camada, que vai ter 8. Então já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem a última camada. E o que eu fiz aqui?
Aqui ele tem a última camada, que tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Ele precisa, eu sei, já falei isso anteriormente, ele tem que ganhar um elétron. Agora ele ganha. Esse cara aqui ganha um elétron. Ele ganha uma carga negativa. Antes de ganhar, ele tinha 17 cargas negativas. Então, ele é um cara neutro eletricamente. Depois que esse cara ganha um elétron, porque ele está lá na 17ª coluna, aí ele vai ficar com 18 cargas negativas, porque ele ganhou uma. Se eu fizer a conta mais 17 com menos 18, vai dar menos 1. Opa, então peraí. Quer dizer então que o elemento químico cloro, quando ele ganha um elétron, ele fica com uma carga negativa? Sim. Ele se transforma no íon? Também se transforma no íon. Lembra lá do sódio? Ele se transformou no íon. Esse aqui também é um íon. O sódio, o íon de carga positiva, cátion. É um nome específico, igual masculino e feminino, homem e mulher. O íon de carga negativa, ânion. Ok? Então tá aí. Qual vai ser a tarefinha? Não vou nem mandar ela no formulário. Vou fazer a pergunta aqui. Tá? Vou fazer a pergunta aqui para vocês. E aí vai ser interessante, sabe por quê? Tem gente que não assiste o vídeo. Tem uns colegas de vocês que estão mala, rapaz. E eles não assistem o vídeo. Eles fazem o seguinte: eles pegam, dão uma olhada no formulário e saem marcando qualquer coisa. Hoje eles vão quebrar a cara, porque tem que assistir o vídeo para poder ver qual que é a pergunta. E a pergunta eu vou colocar aqui no vídeo. Tá? Hoje eles vão quebrar a cara. Então a pergunta é bem clara. Ó, qual será a carga elétrica de um átomo se, ó, aí vem A, perder 2 elétrons. Aí você coloca a resposta na frente. B, ganhar 3 elétrons. Aqui. Você vai responder para mim aqui. Qual é a carga? É tantos. Lembra? Olha, você vai ver o exemplo do sódio e do cloro e vai tentar imaginar um átomo, não importa qual. Imagina um que perde 2 e o que ganha 3. E vai escrever aqui na frente qual é a carga desses caras. Vocês vão fazer o cabeçalho, vão tirar uma foto e vão mandar para mim. Ok? Por enquanto é só, pessoal. Boa aula, bom trabalho para vocês. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Bom trabalho, moçada.